Então, galera, eu já estou aqui com algumas fotos do nosso projeto que a gente vai utilizar como referência, né? E é desse escritório aqui, que eu não vou usar pronunciar porque eu não consigo. E aqui a gente tem a fachada que a gente vai tentar fazer, né? Esse projeto é bem interessante, né? Pelo fato dele utilizar um elemento extremamente comum para poder fazer um padrão interessante na fachada. E no caso desse projeto, ele é bem mais legal quando você entende o porquê que eles fizeram isso aqui, né? Eles estavam com um orçamento baixo e isso aqui é um showroom de móveis, né? Então a gente tem móveis aqui dentro de um fabricante específico e aí eles estavam com esse orçamento ruim e resolveram utilizar uma cadeira do próprio fabricante para criar esse padrão aqui. E nesse projeto, né, que a gente vai fazer, a gente vai utilizar uma lógica extremamente parecida com ao que a gente fez em um outro projeto, só que dessa vez a gente vai trabalhar com blocos, né? Cada uma dessas cadeirinhas vai ser um bloco só. Em outro projeto, que foi o Portal of Awareness, a gente utilizou geometria mesmo, e isso deixava ele muito pesado, né? Utilizando blocos, a gente consegue fazer isso de uma forma mais leve e mais interessante. E aí, para a gente utilizar blocos no Grasshopper, né? A gente está aqui com o arquivo que eu já fiz separado, a gente vai utilizar um plugin que chama Elefront, que eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando esse plugin, porque ele é muito interessante, ele permite uma série de coisas que é bem interessante para trabalhar com projetos de arquitetura, principalmente. E aí ele nos permite utilizar blocos, né, com essa aba aqui de blocos. Então ele manipula blocos aqui dentro do Grasshopper, dá para você definir um bloco e etc. E então a gente vai utilizar ele. Outro plugin que a gente vai utilizar vai ser o Paneling Tools, que é esse aqui. E esse Paneling Tools e o Elefront, os dois vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem baixar aí, tá? Essa aula vai ser uma aula bem mais simples, tá? É uma aula para a galera que é mais iniciante, mas como a gente vai trabalhar com blocos, né, dentro do Grasshopper, que é uma coisa que a gente nunca fez aqui no canal, eu espero que você, que seja um pouco mais avançado já, tire alguma coisa de proveitosa dessa aula, beleza? Então aqui eu criei um modelinho 3D básico, né, com superfícies que a gente vai utilizar como input para a gente fazer a nossa fachada, né, e eu me baseei principalmente nessa imagem aqui, que a gente tem essa entrada e aí essas duas fachadas aqui. Então a gente vai fazer essas duas fachadas aqui e aqui. Então a gente pode começar, né? Primeiro, a gente precisa dar uma tratada nisso aqui, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem a nossa fachada normal, né? Eu fiz um cubo, explodi ele, só que aí ele não está cortado aqui nessa parte, que a gente não vai pôr cadeiras aqui, né? Então a gente tem que cortar essa superfície com o split do Rhino. Então a gente vai desenhar aqui uma linha, por exemplo, daqui até aqui. E aí a gente vai cortar isso aqui utilizando o split. Seleciona a nossa linha e corta. E aí a gente tem já a superfície cortada aqui. Beleza? E aí agora a gente pode criar o nosso script. Então a gente pode importar primeiro a nossa primeira superfície aqui para o Rhino, set one surface. E a gente seleciona ela aqui. E aí a gente vai dividir isso aqui em pontos, né? E a gente vai dividir em pontos por uma distância que a gente consiga controlar, né? Se a gente colocar aqui o divide surface normal, a gente não consegue controlar a distância entre os pontos, a gente consegue controlar só a quantidade de pontos, né? E aí é para isso que a gente vai utilizar o Paneling Tools. Então a gente pode vir cá e pegar Surface Domain Chord Distance, que é esse componente aqui. A gente pode colocar aqui, e aí a gente pode colocar os valores da divisão, que no caso aqui eu já testei, então 0,5 vai ficar interessante. E aqui a gente tem os pontos que a gente vai utilizar para colocar o bloco, tá? E aí o bloco de cadeira, né? Eu peguei um bloco do 3D Warehouse, né? Do cadeira IMES do 3D Warehouse. Eu dei um scale nela para ela ficar mais parecida com essa cadeira aqui, ó, porque ela tem o assento mais parecido com o encosto, né? O tamanho. E aí eu vou utilizar esse bloco aqui. Só que aí, como eu importei, ele vem como uma mesh normal, a gente vai criar um bloco aqui dentro do Rhino, tá? Para poder colocar aqui no Grasshopper. A gente poderia utilizar esse componente aqui do Elefront, que é Define Block, se não me engano.
Só que ele está um pouquinho bugado, então a gente não vai utilizar ele. De vez em quando ele dá uma travada no Grasshopper. Então a gente vai definir o bloco dentro do Rhino mesmo, né? A gente precisa que esse bloco, né, o ponto desse bloco ele esteja centralizado na parte de baixo da nossa geometria. Então eu vou dar um bounding box aqui. Ele me dá aí uma caixa de limite da nossa geometria. E aí eu vou extrair o centroide aqui dessa superfície de baixo. Então eu aperto Ctrl Shift, clico nela, e aí eu posso selecionar a superfície da Polysurface. E aí eu vou dar um Area Centroid, que ele me dá a área e o centroide aqui da nossa superfície, que é esse ponto. E agora eu já posso deletar essa caixa e dar um bloco aqui. E vou utilizar como ponto central aqui do nosso bloco. E agora a gente vai colocar aqui, por exemplo, IMS Chair, cadeira IMS, né? E beleza, a gente tem aí o nosso bloco. A gente pode deletar esse ponto se quiser. E beleza, a gente tem nosso bloco aqui e agora a gente pode voltar para o Grasshopper, né? E aqui vocês vão ver, né, que a divisão das superfícies, se a gente der um hide aqui, ó, ela não está considerando esse corte que a gente fez, justamente porque ele não funciona bem com superfícies cortadas, né? E aí, para resolver isso, a gente vai adicionar uma parte aqui no nosso script que vai considerar isso. Então, a gente vai pegar aqui uma curva a partir dessa superfície, né? Ele pega o limite, justamente porque é uma superfície plana, né? Se não fosse, isso aqui provavelmente não funcionaria tão bem, tá? Então, a gente pode pegar isso aqui. E aí, agora, a gente vai utilizar InCurve, um componente que chama PointInCurve, que ele checa se os pontos estão dentro de uma curva. Então a gente vai checar esses pontos e essa curva e ele me dá a relação, né, entre esses pontos e essas curvas. E aí a gente pode dar um dispatch, que é justamente para dividir a nossa lista entre os que estão dentro da curva e os que estão fora. E aí se eu colocar aqui e aqui, ele vai me dar duas listas, né, contendo os pontos dentro e fora da nossa curva, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui estão os que estão dentro e aqui os que estão fora. Então a gente vai utilizar o que estão dentro e aí a partir disso a gente vai criar planos nessa superfície e para fazer isso a gente vai utilizar o componente que chama Evaluate Surface. Só que aí ele me pede as coordenadas U e V, né, dos pontos nas coordenadas U e V, e aqui a gente tem pontos nas coordenadas normais aqui do Rhino, né? Para a gente converter das coordenadas desses pontos para U e V, a gente vai utilizar um componente que chama Surface Closest Point, que ele acha o ponto nas coordenadas U e V mais próximo da superfície. Então a gente pega a nossa superfície aqui, e aqui os nossos pontos, e aí ele me dá as coordenadas U e V, e a gente conecta aqui, que é U e V, e aqui em Surface. Beleza, aí ele me dá já esses planos aqui, só que o que eu vou fazer, né? Eu não vou utilizar esses planos especificamente para poder criar os nossos planos. Por quê, né? Isso vai gerar um problema depois, se eu quiser mudar de fachada que eu vou criar. E aí é melhor a gente criar um plano utilizando a normal aqui, no caso vai ser esse nzinho aqui, e aí a gente vai rotacionar um dos vetores desse plano, que vai ser para criar essa inclinação que é das cadeiras aqui da fachada, né? Elas estão inclinadas. E aí, para fazer isso, né, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui o vetor normal, a nossa fachada, né, perpendicular, e aí a gente vai utilizar um componente que chama cross product, né, que ele pega dois vetores e dá o terceiro vetor de um plano. E a gente vai utilizar o vetor Z aqui, que no caso em todas as fachadas vai ser o mesmo, e aí a gente vai obter esse terceiro vetor, e aí a partir desse terceiro vetor aqui com esse, aliás com esse aqui, tá? A gente vai criar um plano, né? E aí nesse plano aqui, ó, antes da gente criar ele, a gente vai rotacionar o nosso vetor, no caso a gente vai rotacionar esse vetor aqui,
E aí o nosso plano vai ficar inclinado, igual a gente quer para colocar as nossas cadeiras na fachada, beleza? Bom, então a gente vai vir cá e pegar o plano normal e a gente vai pegar o cross product dele. A gente vai fazer com o vetor Z, né? E aí a gente vai rotacionar esse vetor normal de acordo com esse eixo aqui. E aí a gente vai fazer isso por um valor, né? No caso aqui a gente pode colocar aqui, porque está em radianos, então vamos passar para graus, né? O valor aqui do ângulo, ele vem em radianos e a gente passa para graus. Beleza. E aí agora a gente pode construir o nosso plano, então a gente vem cá em Construct Plane. A gente utiliza esse ponto de origem, a gente utiliza esses vetores aqui para criar o x e o y, né? Então, a gente pode colocar isso aqui e isso aqui. E aí vocês podem ver que ele já está fazendo essa rotação na fachada, né? Só que aí ele está rotacionando para o outro lado, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que inverter o vetor da normal da nossa superfície, né? Porque provavelmente a normal ela está para lá, não para cá. Então a gente vai dar um reverse aqui no nosso vetor aqui, beleza? E aí agora a gente já está rotacionando para o lado que a gente quer, ok? E beleza. Aí a gente tem esses planos e a gente vai colocar eles com o componente do Elefront, né, os blocos. Então a gente vem cá, insert block, e aí ele me pede um plano e o nome do bloco que a gente quer colocar. Para a gente pegar o nome do bloco, né, em vez da gente digitar aqui, que a gente poderia digitar, a gente pode utilizar um outro componente aqui, que é o componente listBlockDocument, que vai listar todos os blocos no documento. Então, se vocês virem aqui, colocar o painel, a gente tem a nossa cadeira aqui, porque só tem um bloco no documento, né? Então, a gente conecta isso aqui. E, beleza, ele já coloca as cadeiras na fachada, né? Ok. Então, a gente tem aí as nossas cadeiras na fachada. E aí agora a gente tem que resolver alguns problemas, né? O primeiro é que ele está entrando para dentro da fachada, então a gente precisa dar um offset nessa surface aqui. Então a gente vem cá, offset surface. E aí aqui, ó, por causa do vetor normal ali, provavelmente ele vai dar offset para dentro, né? E aí a gente vai ter que pôr um valor negativo, mas vamos ver. Vou colocar aqui um valor aqui. Não, o offset parece que já está para o lado correto. Então, vamos colocar aqui. Beleza, agora ele deu offset para fora, normal, não precisou fazer mais nada não. E aí agora a gente vai ter que resolver mais uma coisa, que é o seguinte, né? A gente tem que mover isso aqui, ó, para criar o efeito, mover essas colunas, né? Para criar esse efeito aqui que ele fez na fachada, né? Tá vendo? Então a gente precisa dividir isso aqui em dois grupos de colunas, né? Um grupo vai mover e outro não. Para isso a gente vai utilizar as árvores de dados do Grasshopper, só que aí a gente precisa checar aqui no começo como que estava a nossa árvore de dados para que lá no final ela já fique da forma correta, né? Então vamos dar um polyline aqui. E aí ela está em linhas, né? E a gente quer em colunas. Então a gente vai dar o famoso flip matrix e conectar isso aqui com Ctrl Shift aqui, isso aqui. E agora se a gente der o polyline, já está organizado em colunas. E aí agora vamos checar aqui, né? Então a gente pega o tree branch aqui para viewer. Isso aqui vai me dar os paths, né? Que é correspondente às listas, né? Cada um disso aqui vai representar uma lista.
Se eu der um list item aqui para pegar um path só, né? Porque esse aqui é uma lista dos paths. Então eu vou pegar um só. Como vocês podem ver aqui, eu estou pegando o 000. Conecto aqui e aqui. Ele vai me dar esse primeiro path aqui. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dividir nesses dois paths aqui. E para isso, a gente vai dividir a lista dos brands, né? Então a gente vai pegar isso aqui, ó, e dar um dispatch. E a gente vai fazer uma mask, né, uma boolean mask de true e false, que é justamente para ele separar no A e no B ali o output, né? É isso que o dispatch faz, né? Ele separa nessas duas A e B aqui para true e false, né? Cada um true, false, true, false, true, false. E aí vou dar ele aqui e ele vai me separar aqui as duas listas. E aí eu vou pegar esse tree branch, copiar ele e conectar em cada um deles aqui, ó. E aí agora vocês podem ver que ele está separando as nossas duas listas desse jeito. E agora tudo que a gente tem que fazer é mover uma dessas listas ou para cima ou para baixo, né? O ideal seria talvez para baixo. Então vamos mover aí em Z, vamos testar aí para cima ou para baixo. E o valor ele sempre vai ser metade disso aqui, tá? Metade do valor, acho que é em V, deixa eu testar aqui. É em V. Então vou pegar isso aqui, conectar aqui, expression, x dividido por 2. E aí se eu apagar o restante aqui, ó, podem ver que o efeito já está bem perto daquilo que a gente quer, né? Só que aí a gente tem mais um problema, né? Que é o fato de isso aqui está saindo para fora, né? Então é melhor a gente mover isso aqui ao contrário. Então eu vou dar expression x dividido por 2, colocar entre parênteses e multiplicar por menos 1. Então aí ele vai mover para baixo. E aqui a gente vai ter algumas cadeiras que a gente vai ter que deletar, né? Beleza. Então vamos dar o show aqui, para ele voltar com a superfície que eu estava aqui, ó. Vocês vão ver que algumas vão ter que ser deletadas, né? Vamos ver como que estão essas aqui primeiro. Então a gente vai dar um custom preview, color swatch, coloca preto, né? Ok. Tá, o offset aqui está aparecendo. Então, beleza, a gente já tem aí o nosso padrão de cadeiras. E agora a gente tem que ajustar esse ângulo, eu acho, não está muito próximo do correto, acho que 45 vai ficar melhor. Vocês podem ver agora está mais parecido. E agora a gente só tem que checar a interseção desses blocos, né, com essas cadeiras. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um geometry aqui, que é para juntar esses aqui. Eu vou pegar uma bounding box de cada um. E aí eu vou colocar de acordo com o plano aqui, para ele ficar mais correto, né? Vocês podem ver que ele não está certinho a menor caixa possível, né? Então eu vou pegar os planos aqui. Plane. Vou dar um list item, porque eu não preciso que tenha todos os planos. É só um só, já que todos são iguais, só que em posições diferentes. Dá um flatten aqui. Flatten, não reverse. E beleza. Agora ele já está mais condizente, né? Vocês podem ver aí. E eu vou checar com a interseção dessa superfície aqui. Então eu vou pegar essa surface aqui. E aí, como a gente está pegando só esses de baixo, né? Talvez seja uma boa a gente selecionar só os itens de baixo aqui, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode dar um merge aqui para garantir que as nossas informações vão ficar mais corretas, né?
Vamos ver como é que está a árvore de dados. Está normal, né? Tá ok. Tirar isso aqui. E aí agora eu vou pegar esse aqui de baixo. Então eu vou dar um list item. Aliás, um full index, né? Que eu quero... Não, é list item mesmo. Eu preciso pegar o elemento. E aí só esses elementos aqui de baixo, tá vendo? Ele está pegando a nossa lista. A gente pode pegar aqui. Beleza. E agora a gente vai checar a interseção desses elementos. Então a gente vem aqui em interseção. E aqui a gente vem em collision one many, que é a colisão entre um objeto e vários. Ele pede os objetos para colisão e os obstáculos. Então esse aqui vai ser o nosso objeto para colisão e esses aqui vão ser os nossos obstáculos. Vou dar um flatten aqui. E aí ele vai checar aqui quais objetos vão colidir, é isso? Vou tirar esse flatten aqui. Ok, agora ele já está me dando a relação se o objeto está colidindo ou não. Aqui, ó. Sim ou não, né? Então a gente vai dar um dispatch aqui. Só que não essa superfície, né? A gente tem que pegar a nossa lista inicial aqui, ó, de elementos e conectar aqui. Ele me dá que 25 está colidindo. Não, pera aí, geometry. Tá, deixa eu apagar isso aqui para ver direito. Tá, esses aqui estão colidindo e esses de baixo não estão colidindo, né? Beleza. Agora a gente dá um cool index aqui para deletar esses itens que a gente pegou aqui. E a gente dá um merge aqui novamente. E conecta aqui. Beleza, agora a gente já tem aí a nossa fachada bonitinha, né? E aí agora a gente vai utilizar o Elefront. Eu vou mostrar uma técnica interessante para vocês, que é essa daqui, ó. A gente vai pegar aqui o Elefront e vai vincar em Bake. E vai dar um Bake Objects, né? Que é para dar o Bake normal do Grasshopper. Só que ele tem uma coisa bem interessante, que é o Bake Name, né? A gente vincar o nome, Bake Name. O que isso faz, né? Vou mostrar para vocês. Vou colocar um Bake Name aqui, como Chairs 1. E aí aqui eu vou colocar um button que é para dar o bake. E beleza. Se a gente vir cá, ó, desativar a visualização e der o bake, ele obviamente trouxe tudo aqui para o Rhino, né? E aí, ó, o legal é o seguinte, né? Se eu mudar aqui, ó, os parâmetros e der o bake aqui de novo, ele me altera aqui sem sobrepor os elementos, né? Vocês podem ver que tem uma cadeira só. Beleza? Isso é bem interessante, né? Isso permite que você possa distribuir, né, as suas coisas no seu modelo e fazer vários scripts distribuídos. E aí você altera depois, né, a partir do bake name. E é o que a gente vai fazer aqui. Se a gente quiser alterar essa fachada ou essa aqui, a gente volta lá e dá o bake de novo, que ele vai substituir a partir do bake name. E aqui, como vocês podem ver, eu acho que tá entrando um no outro, né? Então a gente vai colocar um valor tipo 0,45, que eu acho que é o ideal, né? E a gente vai dar o bake de novo. Ele vai voltar aqui os nossos elementos. Aqui, ó, vocês podem ver que como ele está dividindo a nossa surface aqui, ó, nesse valor quebrado, ele acaba me dando uma quebrada aqui. Então, talvez 0,5 de novo, talvez seja melhor. Desse jeito vai ficar melhor. A gente pode deletar também, né, manualmente ou aqui, mas eu acho que desse jeito está melhor, tá? E aí aqui desse lado, né, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma lógica bem semelhante, só que a gente vai cortar
essa superfície aqui, ó, nessa parte aqui do buraco, né? Então a gente pode vir cá, Boolean Split, eu acho. Aliás, só Split, né? Eu acho. É isso, só Split. E me dá essa superfície cortada aqui. A gente pode dar o Clear Values, Set One Surface. E aí vamos ver como que tá as nossas cadeiras, né? E aí vocês podem ver que elas estão distribuídas aqui já, normal. Aqui, ó, deletou essa parte aqui. Aqui é ótimo. E aí aqui no final, a gente está tendo um probleminha aqui, né? Por causa da distância. Então vamos tentar resolver isso aqui. Não mudou muita coisa. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, né? A gente poderia pegar isso aqui, ó, e utilizar como input surface uma superfície um pouco menor, que isso resolveria o nosso problema. Então eu dei um scale 1D, que é escalar em uma dimensão. E aí eu vou dar um valor aqui, tipo... Peraí que ele tem 25 metros, né? Então eu vou dar um valor tipo 24,75, né? E aí aqui ele já está mais certinho. Só que aqui ele me gera esse problema aqui, né? Que agora o buraco não está certo. Então eu vou dar um untrim aqui. E aí ele vai voltar ao normal. O que eu vou fazer vai ser vir cá, dar o split de novo, pegar meu objeto, deleto isso aqui e set one surface again. E beleza, a gente tem já a nossa fachada de novo. A gente vai alterar o nome aqui para Chairs 2 e dar o Bake. E pronto, a nossa fachada está pronta. E aí, como eu já falei para vocês, né, mas só para mostrar que funciona, né, posso dar o Clear Values, vir cá na outra fachada, Set One Surface, e aí colocar aqui esse outro valor aqui, que está diferente. Mudar para Chairs 1, que é o Bake Name. E aí ele me substitui novamente. Beleza? Então é isso, né? O Elefront é bem legal, como vocês podem ver. Nosso script ele ficou pequeno, né? Uma aula bastante simples. E aí eu vou ainda falar melhor sobre o Elefront, porque ele melhora muito as capacidades do Rhino de lidar com modelos grandes e a interoperabilidade com o Revit, o ArchiCAD e outros programas BIM, né? Então provavelmente vai ter mais aulas sobre ele, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aí, que é muito importante para me ajudar. Se você tiver alguma dúvida, né, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.